Fala, humanos, como estão vocês, meus queridos? É o seguinte, ó, a recuperação desse último bimestre, se você, enfim, não pegou muito o jeito da coisa, né? Acompanha comigo aí no replay, né? A recuperação tá muito simples, tá muito fácil. Eu separei aqui os conteúdos que eu percebi, né? Que tiveram algumas dúvidas que chegaram para mim, né? E vamos lá. Então, basicamente isso aqui, ó, sucessão ecológica. Um processo gradual, né, de mudanças na estrutura de uma composição dentro de uma comunidade, tá bom? Essa sucessão, ela acontece com o tempo, ela demora um tempinho, né, e passa por alguns processos, né? Ela vai de algo bem simples, uma comunidade simples, para uma comunidade mais complexa. Então, quais são esses processos, né, da mais simples até a mais complexa? Chamado de ecese, né, quando tem uma comunidade pioneira, onde aquele lugar nunca foi habitado, né? E aí esses organismos eles vão lá e se instalam nesse ambiente, né? Como líquens, que é uma associação de algas com fungos, tá bom? E as gramíneas, né? Então eles são geralmente os seres vivos que vão lá fazer a ecese, né? O segundo passo é quando a comunidade começa a ter mais substrato, né? Esses seres vivos aqui eles vão morrer, né? Vão servir ali de substrato e vai vir uma vegetação por cima deles, né? Uma vegetação um pouquinho maior, né? E aí vai ter uma mudança mais significativa, começa a reter mais água nesse lugar, começa a ficar mais úmido. E aí também vão morrer, vão passar por um processo, e aí vai chegar no último estágio, que é o que? O clímax, que é quando a comunidade está estabilizada, né? Quando já tem espécies bem complexas, um grande número de espécies, né? Cada espécie já tem a sua tarefa dentro dessa comunidade, né? Que é chamado nicho ecológico, né? O papel de cada espécie dentro daquele lugar, né? E aí tem tipos diferentes, né, de sucessão ecológica. Tem a autogênica e a halogênica. A autogênica é uma mudança, né, que é provocada por uma mudança biológica dentro dos seres vivos daquele ecossistema. Então pode ser talvez uma mutação, né, algo parecido, que vai transformando os seres vivos, eles vão ficando diferentes, né, vão sofrendo pressão do meio, ou vão pressionar o meio de outra forma, né, os seres vivos de outra forma. E pode ser também a halogênica. Essa sucessão, essa mudança aqui no ambiente, ela é provocada basicamente por tempestades, incêndios ou processos geológicos, né? Forças externas àquele ecossistema, tá? Também tem outro tipo, que é quanto a isso aqui, ó, sucessão primária, né? Quanto ao substrato que dá origem. Então, ela é primária quando nenhum ser vivo ele habitou naquele lugar. Geralmente se dá em rochas nuas, né, uma lava solidificada, depósito de areia, né, uma faixa recente de praia. Então, alguns seres vivos vão lá e vão transformar todos esses compostos aqui, ó, que basicamente para a maioria das espécies não serve de nada, né, não serve de abrigo, não serve de alimento, né, e eles vão lá se instalar e são os pioneiros, tá? E aí a sucessão secundária ela ocorre depois que esses aqui eles já armaram tudo, né? E aí esses aqui vêm por cima, né? E já tem condições melhores para eles se estabelecerem, tá bom? Porque os pioneiros eles foram lá e mudaram já um pouquinho o ambiente. Então talvez corroeram a rocha, deixaram ela mais fragmentada, né? Talvez um pouco de água conseguiu ficar retida ali. E aí os da secundária vão lá e vão começar a crescer e tudo mais. Tudo bem? Agora a gente parte para relações ecológicas. Nenhum organismo é capaz de viver sozinho, tá? Ele tem interações entre seres vivos da mesma espécie e em espécies diferentes. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui podem ser relações harmônicas, né? Que são aquelas que os organismos eles são beneficiados ou não têm prejuízo. E podem ser também relações desarmônicas, né? Quando pelo menos um ele tem prejuízo. Agora, as harmônicas, ó, intraespecíficas, é dentro da mesma espécie, tá? As intraespecíficas são a colônia e a sociedade. É importante notar
eu separei aqui que a colônia é quando os seres vivos eles podem ter divisão de trabalho, né? Eles têm ali suas tarefas, mas eles estão presos corporalmente, eles não podem se desprender. Isso é uma colônia. Tá? Então os corais, a caravela portuguesa, são vários seres vivos que se juntaram, é como se fosse uma coisa só. Tá bom? A sociedade é diferente, nessa questão da parte corporal. Eles estão soltos, eles não estão ligados entre si, cada um pode procurar um lugarzinho e voltar, né? Eles não são presos, né? Mas também se cooperam, ele tem divisão de trabalho e comunicação. Tudo bem? Então essas são as ecológicas interespecíficas dentro da mesma espécie, harmônicas. Tá? As desarmônicas. Desarmônicas tem aqui a competição e o canibalismo. Então na competição, ó, quando indivíduos da mesma espécie eles competem por um recurso. Essa aqui é a palavra mais genérica para tudo. Eles competem por um mesmo recurso, né? Pode ser território, o alimento, a água, a luz solar, e geralmente vai envolver ali a questão de sobrevivência e reprodução. Então vai ter uma disputa ali, tá bom? Já o canibalismo é quando um ser come outro ser de sua própria espécie. Tá? Ele mata e se alimenta de outro de sua própria espécie. Exemplo, a viúva negra, né? O louva-a-Deus, a fêmea mata o macho depois de copularem, né? Tem tubarões que fazem canibalismo, né? O mundo é guerra e ódio, não é paz e amor, não. E aí a gente vai para relações interespecíficas, né? A gente começa aqui com já são espécies diferentes, né? Entre espécies diferentes. Então começamos com as desarmônicas, que é a competição e o predatismo. A competição é quando seres de espécies diferentes também competem pelo mesmo recurso. A água, a comida, território, né? Eu já dei esses exemplos aqui na aula sobre isso aqui. Predatismo é quando um organismo mata e se alimenta de outro de espécie diferente, né? Aí já não é mais canibalismo porque são espécies diferentes. Então é chamado de predatismo. Tem o predador e a presa. Tudo bem? Tem o amensalismo, né, que esse amensalismo aqui, ele ocorre assim, algo bem sutil, né, não é perceptível aos nossos olhos, né, por exemplo aqui, o ser vivo ele elimina uma substância que inibe o crescimento de uma outra espécie perto dele, né, o exemplo de fungos como o penicillium, né, que ele impede o crescimento de bactérias perto dele. É bacana porque isso aqui ajudou, né, em alguns remédios, né, como a penicilina, por exemplo. Tem o parasitismo, que é quando o organismo ele vive no corpo de outro ser vivo, né, e retira dele o seu alimento, por exemplo, a lombriga ou o piolho em um humano. Tá? Agora, as interespecíficas, né, em espécies diferentes que se colaboram, né, é uma relação harmônica. Mutualismo é quando eles se beneficiam e é tão profundo e essencial esse benefício que eles não podem mais se separar. Tá bom? Então um exemplo lá que a gente falou dos líquens, né, na associação ecológica, é um exemplo de mutualismo. Se você retirar a alga do musgo, né, e voltando a propósito, né, cara, eu falei fungo, né? A alga do musgo, se você tirar agora, separar os dois, eles já não sobrevivem mais, porque um ajuda o outro de uma forma muito, muito profunda. Tá? A protocooperação, as duas espécies envolvidas ela têm benefícios, mas não é obrigatória, né? Aqui é uma relação obrigatória, aqui já não. Então elas podem um ajuda o outro, mas também eles tipo, não quero mais sua ajuda, eu vou embora. Então beleza, arruma suas coisas e vá com Deus. Vá com Deus. Agora também tem aqui o comensalismo, né, e o inquilinismo. Comensalismo é quando ele não vai ter prejuízo e o outro vai ter benefício, tá? Então, por exemplo, na rêmora e o tubarão. A rêmora ela fica presa embaixo da boca do tubarão. E toda vez que o tubarão se alimenta, saem uns pedacinhos de peixinho lá, a rêmora abre a boca, também é um peixe, ela abre a boca e come os restos do tubarão. Para o tubarão não faz mal nenhum, para a rêmora ela fica de boa zona lá, tá?
não faz força para comer. O inquilinismo é quando uma espécie utiliza a outra como abrigo, né? Ela não vai prejudicar, então pode ser temporário ou permanente. Por exemplo, uma orquídea em uma árvore, né? A orquídea não vai prejudicar a árvore, ela vai ter um abrigo lá, ela não vai concorrer com outras próximas a ela, ela vai ter um sol só para ela, vai ter água ali exclusiva para ela, vai cair em cima dela, tá bom? Isso é o inclinismo, né? Então, meus queridos, por hoje é só, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa você pode mandar uma pergunta para mim no WhatsApp, a gente conversa melhor, tá bom? E é o seguinte, recuperação, tá? Não deixe de fazer, vai lá para a plataforma, faça atividade, tá muito fácil, muito simples de ser feita e é importante para a gente, inclusive, para o conselho final que vai ser essa semana, tá bom? Forte abraço e até mais.